É muito difícil um paciente crônico, ele chega no médico, o médico dá o remédio e ele fala assim, olha, só que você precisa perder peso, você precisa fazer exercício. Ele olha aquilo e ele fala assim, eu sei, mas eu não consigo. Você imagina, se a gente coloca eletrodos na perna de uma pessoa, no tronco de uma pessoa, por exemplo, o diabético, aquele estímulo que está vindo de baixo para cima, ele alimenta esse cérebro. E que se ele foi estimulado antes, ele tem uma porta, uma janela de oportunidade se abre para que aquela conexão seja perfeita. Então você faz as duas vias. As duas vias. O que é isso aqui, Tati? Então, isso são estudos de PET, mas aí você está fazendo de baixo para cima. Exato, estímulo. Na musculatura. Exatamente. Subindo para o cérebro. Quer ver um exemplo que pode ajudar muita gente? Em 2017, 2018, eu olhava e falava assim, nossa, e a população de diabéticos? Eles têm muito problema e eles ficam no limbo. Tem um momento também que o médico fala, olha, não tem o que fazer, você tem que se adequar com essa dor na perna, essa alteração de sensibilidade. E aí eu pensava, não, mas espera aí, neuropatia diabética. É isso. E é uma coisa absurda. E esses pacientes têm alterações no processamento central. Tem muitos trabalhos que falam sobre isso e que levam à depressão, que levam a outras alterações. Assim, o diabético tem pan-alterações. Não, é muito maior do que a gente imagina. Porque o açúcar não está restrito ao estômago, está restrito ao processo inflamatório em todo geral, o corpo. Exatamente. E aí eu falava, poxa, mas e se eu colocar eletrodos na periferia, eu vou interferir lá em cima? Isso em 2017. Porque a gente fazia EEG, a gente fazia estudos de PET e tal. E na época, eles olhavam para mim e falavam assim, lá vem a cientista. Eu falei, mas gente, mas isso inventar ideia. Isso é a reabilitação. Eu não inventei a eletroestimulação. Não, e a gente não inventou, você não inventou a neuroplasticidade. Agora tem que praticá-la. Isso, exato. E aí a gente começou a estimular a periferia e a gente começava a ver mudança no padrão central. Fala, opa, então assim, o que a gente tinha aqui? A gente tem uma via que está defeituosa, mas ela está muito aquém da possibilidade que ela poderia ter agora, mesmo em virtude da doença. Mas então, ela está lá. Como a via existe. Ela está lá. Ela está mal frequentada. Ela está doente, mas ela está andando 20% só de potência, mas ela poderia estar andando 80%. Ela tem déficit de 20%. Se você estimula, você ganha 80% de função. Curou a diabetes? Não. Estrada da gordura. Isso não quer dizer que você não vai tratar a diabetes. Tem que tratar. Lógico. Tem que reduzir ao máximo o que for o açúcar inflamatório. Tem que fazer tudo isso. Quer ver um exemplo lindo? É o Parkinson. Chegam aqueles pacientes caquéticos pra gente. Altas doses de levodopa. Né? E vem pelo neurologista, né? Que gosta muito. E vai aumentando. E vai tendo efeito colateral. E vai aumentando. E aquilo ali vai ficando. E aí tem um momento, assim, que bom, assim, hoje neurologistas entendem o que a gente faz e é um prazer. Né? Nossa, Bia, é assim, tem neurologistas que falam, nossa, que bom. E aí ele fala, Tati, eu preciso aumentar mais, porque ele não está conseguindo. Eu falo, me dá um mês. Aguenta 2 meses, me ajuda 2 meses, porque tem muita desautonomia nisso, a gente pode falar disso. E aí você ganha massa muscular. Aí você começa a estimular músculo e começa a regular de baixo para cima. E conforme aquele músculo começa a ter ação, você vai vendo que o impacto da doença de Parkinson era muito menor do que você estava vendo um mês antes, sabe? E aquele médico... A via central não era daquele tamanho. Ela não estava recebendo estímulo da via periférica. Exatamente isso. Então, assim, o que você está vendo não necessariamente é a doença inteira. A doença crônica tem isso, né? É a doença. A definição de doença crônica é a doença e a disfunção. Ninguém no Brasil trata a disfunção. Essa é a grande mazela que a gente tem. Só trata a doença. E não as consequências que surgem. Ninguém trata a alteração de marcha, a perda da massa muscular, nada disso. Mas colhe esse paciente lá na frente, que hoje está todo mundo adorando falar do paciente frágil. O paciente crônico, na verdade, é um paciente frágil em curso. Ele é em curso. É igual a fratura de estresse. A gente olha, o paciente tem a dor da fratura. Aí você olha o raio-x e você não vê a fratura. O professor mais antigo, ele fala, mas ela está lá. É que você só fez a foto no momento errado. O processo já começou, entendeu? O paciente crônico é exatamente a mesma coisa. E por exemplo, o que você define de desautonomia? Que eu acho importante para as pessoas entenderem. Sim. A desautonomia, ela é uma falta de modulação, uma desmodulação do nosso sistema de estresse. Então, a gente tem um sistema que dá o balanço das funções de todos os nossos sistemas. E esse sistema é chamado sistema nervoso autônomo. Na minha época, a gente estudava um pedaço disso na escola. Hoje em dia, acho que não. Não tem mais. O sistema nervoso autônomo é um sistema de balanço, tá? Ele é dividido em sistema simpático e parasimpático. A grosso modo, o que a gente tem é que quando o sistema simpático está ativado, você tem o ímpeto de agir.
A definição mais clássica é aquela, o instinto de luta ou fuga, vai? Então, Exatamente. quando o simpático está alto, você tem o instinto, né? Você vai lutar ou você vai fugir de um evento ameaça, aversivo. Exatamente. E o sistema parasimpático é aquele sistema que faz o corpo ficar trabalhando em velocidade cruzeiro, para que tudo funcione... Mas sem atrito. Sem atrito. Você tem um tônus, eu tenho um tônus, faz tudo ficar funcionando. E esses sistemas, eles são o balanço. Se a gente for pensar assim, o que o mundo precisa hoje, é do balanço. Exatamente. E não tem, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo só fala de ou você tem que estar estimulado, excitado, ou você tem que estar relaxando, meditando. Já pensou nisso? Quando na realidade você precisa dos dois em harmonia. Que é o que a gente chama de alostase, né? Alostase. A alostase é a capacidade de você reagir a estímulos e horas você vai ficar alto, né? Ter o estímulo, horas ele vai ter que se retirar. Mais parasimpático. Ele tem que se retirar e assim vai. A desautonomia, ela pode ser de base, assim, você pode ser desautonômica de base, por exemplo, eu tenho desautonomia. Eu não tenho uma doença. Ou ela pode estar no curso de uma doença. Por exemplo, o Parkinson é uma doença degenerativa que afeta o sistema autonômico e por causa disso ele vai ter sintomas de desautonomia. Certo. Ok? Certo. E entre outras tantas doenças. O diabetes também tem desautonomia por causa da diabetes. Ele vai lá, machuca os nervinhos do sistema autonômico e aquela disfunção vai mostrar alteração em vários sistemas. As principais alterações elas estão relacionadas ao controle da pressão. Tá? Então, é um paciente que quando fica em pé, por exemplo, se tiver POTS, que a gente fala de taquicardizante, né? Ele levanta... Que é a alteração da pressão por postura. Exatamente. Então, eu estou sentada, quando eu levanto, os meus vasos não conseguem contrair. O certo seria que eles contraíssem para manter o sangue na minha cabeça, no meu cérebro, né? A perfusão. E algumas doenças, esse vaso não consegue contrair apropriadamente ou num tempo perfeito. Que seria ideal para você não desabar. E a gravidade exerce a sua função e você acaba tendo a diminuição do fluxo cerebral. Por causa disso, você vai ter alterações. Então, você pode perder a consciência, você pode ter, sabe, aquela névoa, né? Você pode ter sensações estranhas no gastrointestinais, né? Tem gente que solta o intestino, tem gente que tem náusea. É muito comum. Porque contrai a musculatura intestinal também, Exato. Né? Ou solta, depende. Exatamente. E você pode ter taquicardia como um instinto protetor para fazer com que o seu sangue circule mais rápido para tentar manter sangue na sua cabeça. E aí isso vai ter a taquicardia, que é o POTS. Nem todo mundo tem POTS, tem muito mais gente vasovagal, que a gente fala, que é a diminuição realmente da resistência e esse paciente é bem não mais consegue propenso a desmaiar. Exatamente. O POTS nem tanto. Exatamente. Então, assim, é uma doença importante, uma condição importante. A gente fala muito dela porque ela está no curso de todas as doenças crônicas, porque ela é o pano de fundo da fragilidade. Entendi. Né? Tanto que, pelo que você está me falando, você começa tratando a doença, mas reorganizando todos esses sistemas simpático, parasimpático e trazendo para jogo na base do equilíbrio. Exatamente. Ela é uma das grandes responsáveis pela frase eu não posso. Entendi. Entendeu? Consigo. Eu não consigo. Então, assim, é muito difícil um paciente crônico, ele chega num médico e o médico dá o remédio e ele fala assim, olha, só que você precisa perder peso, você precisa fazer exercício. Dieta. O paciente fica muito bravo, porque ele olha aquilo e ele fala assim, eu sei, mas eu não consigo. Eu preciso fazer exercício, mas como? Eu não consigo. Então, é uma sensação de incompetência, é uma sensação de não acolhimento que esse indivíduo tem, por um desajuste num sistema que é muito importante para a sobrevida dele. E que, quando negligenciado... como se você tivesse que provar para ele e para o entorno que, se você ajusta esses sistemas, ele sente que pode. Exatamente. Você não vai ter sintoma. Mesmo que ele não possa naquele momento. Porque imagina, o sistema autonômico é o nosso sistema primitivo. Então, quando tem uma pane ali, o seu cérebro tem certeza absoluta que você não tem que fazer aquilo. Nada. Tipo, ele não está entendendo o que tem que fazer, então é melhor ficar paradinho. Nada demove. Não, isso que eu tô falando. Né? Ele chega e fala assim, olha, tô com falta de comunicação ascendente, a comunicação descendente do cérebro pro corpo tá tudo esquisito, é melhor ficar parado. O paciente vai falar pro paciente que ele pode. Ele vai falar não, porque é algo primitivo. Ele fala, não, isso aqui é iminência de morte, eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer. E aí esse paciente muitas vezes é levado para outro profissional e fala, não, agora você está deprimido, você está ansioso.
e se não tem um bom diagnóstico, ele é tratado para depressão, e o que piora né, essa organização sistêmica. Exatamente. Pode até dar hipotensão mesmo, dependendo das medicações.